Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians subiu as propostas, né? As propostas para ter dois jogadores aí ainda nesta janela de transferência. Gonzalo Plata, equatoriano, e também o centroavante Alex Arce. O Corinthians quer os dois jogadores e vai aumentar aí os valores para contar com esses atletas. Vamos falar também sobre Thales Magno. O Corinthians corre contra o tempo. O prazo para inscrever o jogador na Copa Sul-Americana termina hoje. Vamos falar sobre isso a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta sexta-feira, dia 9 de agosto. E a gente vai começar falando aqui sobre dois atacantes, né? Um atacante, outro centroavante mesmo, o famoso 9. O atacante seria o equatoriano Gonzalo Plata, jogador de 23 anos de idade, que está lá no Al-Sadd. Al-Sadd, né? Al-Sadd ou Al-Shabaab? Eu sempre confundo é Al-Sadd. Al-Sadd. Al-Shabaab é o time do Cuéllar, né? Bom, vamos lá. É uma prioridade na equipe do Corinthians, né? A diretoria quer esse jogador. Tem como primeira opção na lista de atacantes ali. O Corinthians, todo mundo sabe, mas não custa lembrar, fez uma primeira proposta de 8 milhões de dólares, valores que seriam pagos em duas parcelas. A princípio, o Al-Sadd não topou, né? Não topou o valor e nem topou o modelo de pagamento. É um problema, né? E clube árabe é difícil negociar jogador. Mas, enfim, o Corinthians tem a necessidade e já tem a possibilidade aí, o Corinthians vai subir o valor, vai subir um pouco essa proposta aí de 8 milhões de dólares, tá? E vai também mudar a forma de pagamento, vai tentar mudar aí. Eu começo a pensar que se eles não aceitarem duas parcelas, só devem aceitar à vista, né? A não ser que você suba consideravelmente o valor, e aí sim eles aceitem duas parcelas aí. Mas a ideia do Corinthians é subir a proposta, mandar um valor para que feche o negócio, para trazer o jogador, e aí sim também entra num acordo aí na questão forma de pagamento. Né? Essa forma de pagamento dessa nova proposta é que ela ainda não está muito clara. Mas é um jogador que o Corinthians tenta desde o ano passado. Desde o ano passado, o Corinthians busca por esse atleta. O Al-Sadd pagou 12 milhões de dólares por ele e não quer vender por muito menos que isso. Talvez se chegar a uns 10 e mudar aí a forma de pagamento, acredito até que saia negócio. Mas é difícil negociar com o clube árabe, é difícil convencê-los, né, a liberar o jogador. Ele está super disposto, ele já falou que quer vir, já acertou ali bases salariais, tempo de contrato. Isso aí entre jogador e Corinthians está tudo certo. Então o Corinthians, para ter o atleta, entende que é uma questão de paciência para ter esse jogador, não é uma negociação de hoje para amanhã, mas o Corinthians está otimista em relação a contar com o futebol do Gonzalo Plata. E aí teríamos aí o Gonzalo Plata, né, o Thales Magno, que já chegou, ainda não foi anunciado, né, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo aqui, ele não foi anunciado. Seria mais uma opção para o ataque, esse jogador de 23 anos, que é bom jogador, tem muita qualidade e seria uma peça importante aí dentro do esquema do técnico Ramon Dias. Vale a pena subir o valor pelo Gonzalo Plata? Comenta aí. Outro jogador que o Timão subiu a proposta é o Alex Arce. Trouxe aqui em primeira mão para vocês o nome desse jogador, sábado passado. A princípio, o Corinthians ofereceu 2 milhões e meio de dólares, valores que ficaram abaixo daquilo que a equipe da LDU gostaria de ter pelo jogador. Então, mas o Corinthians, obviamente, já disse isso aqui, fez o certo, mandou uma proposta mais baixa para sentir qual seria o retorno da equipe da LDU. O presidente da LDU deu uma entrevista, disse que
a princípio não, que esses valores não atendem à expectativa deles. Tudo certo, acho que é absolutamente normal e seria até estranho, né, o presidente da LDU falar: "Não, eu vendo por 2,5 milhões de dólares". É um jogador que, curiosamente, né, o Arce, ele tem uma carreira muito diferente da grande maioria dos jogadores, né, a maioria esmagadora dos jogadores de futebol. Ele se tornou profissional aos 26 anos de idade. Ele está com 29, então tem 3 anos apenas que ele é jogador de futebol profissional mesmo. Né? Só para você ter uma ideia, na época da pandemia, ele estava vendendo rede, estava vendendo cobertores, né, para poder sustentar a família, para poder ganhar uma grana. Então é um jogador que uh, tem pouquíssimo tempo como jogador de futebol profissional, mas é um cara que faz muitos gols. Né? É um jogador, inclusive, com convocação para a seleção paraguaia. E claro que o Corinthians teve o interesse nesse atleta, né, quando eu trouxe isso aqui para vocês. Muita gente duvidou, mas as coisas foram se tornando cada vez mais claras. E o Corinthians agora sobe a proposta. O Corinthians disposto a pagar aí na faixa dos 5 milhões de dólares pelo jogador, mais ou menos aí 25 milhões de reais. Acho que é pouco provável que a LDU recuse esse valor, tá? É pouco provável que a LDU não aceite esse valor. Só para você ter uma ideia, na temporada, com 20 gols, né, o artilheiro do Equador, no Equador, com 20 gols em 25 partidas, tá? E o próprio técnico da LDU, deu a seguinte declaração, que é o Pablo Sanches, tá? Ele falou assim: olha, a realidade é que, estou abrindo aspas aqui para o Pablo Sanches, tá? Treinador da LDU. Ele disse o seguinte: a realidade é que o contrato que ofereceram ao jogador é muito, muito, muito alto e tentador. Eu falei com ele, é um garoto maravilhoso. Começou a carreira aos 26 anos, né, está há 3 no futebol, começando a ganhar dinheiro. Então, assim, ele admitiu que vai perder o jogador para o Corinthians. Né? O próprio técnico da LDU admite que será muito difícil manter o jogador na LDU. Então, o Arce se aproximando muito, porque é um jogador com 3 anos de profissional, começou a carreira muito tarde, né? Mas não é o comum no futebol, mas isso também não tira nenhum tipo de mérito dele, de qualidade dele. De repente, talvez não tenha tido algumas oportunidades, mas hoje é um jogador que faz muitos gols aqui na América do Sul, muitos gols. Né? E o Corinthians teve a boa observação, né, o bom olhar para esse jogador, que de repente, né, o Corinthians pode até se desfazer aí de um atacante, o Pedro Raul, por exemplo, e o Corinthians pode fechar, está muito perto de fechar com o Arce. Repito, próprio treinador, Pablo Sanches, admite perder o jogador para o Corinthians. Então, é questão de tempo aí, minha gente, só para acertar aí essas bases aí com a LDU para que o Arce seja reforço do Timão ainda nesta janela. E aí, vale a pena? Eu gosto do nome, confesso que gosto de dar uma oportunidade a um jogador que de repente sonha alto. E você, o que pensa? Bom, quem também sonha alto é o Thales Magno, né? O jogador chegou no início da semana, na segunda ou terça-feira que ele chegou ao Brasil. Terça-feira, né? Ele chegou pela manhã ao Brasil. O Corinthians estava em Curitiba para a partida contra o Grêmio, mas já passou por exames e o Corinthians, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não anunciou o jogador, tá? E o Corinthians tem um prazo, né? O Corinthians está correndo contra o tempo, porque tem um prazo até hoje, às 7 horas da noite, para regularizar o atleta, para inscrever o jogador na Copa Sul-Americana. No primeiro momento, os clubes que disputam a Sul-Americana, eles inscrevem 50 jogadores. E a cada mudança de fase ali, você pode trocar 5. Então, o Corinthians tem hoje até às 7 da noite para incluir o Thales Magno, né? Se quiser contar com o jogador na partida de terça-feira contra o Red Bull Bragantino. Lembrando que a gente joga sábado à noite, amanhã, 9h30 da noite, contra o Bragantino pelo Brasileiro,
né, Red Bull Bragantino, e na terça, Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. Então são 2 jogos seguidos aí contra a equipe do interior aqui de São Paulo. É o prazo, 7 da noite. Se o Corinthians não regularizar o jogador, de repente regulariza na CBF, o nome sai no bid, ele pode enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro. Mas vai depender aí da regularização da Conmebol para que o atleta possa entrar em campo na terça pela competição sul-americana, tá bom? Se isso não for feito, como é que é o próximo passo? Ele só poderá atuar nessa competição caso o Corinthians elimine o Bragantino e avance às quartas de final. Aí, mais 5 trocas poderão ser feitas e o Thales Magno poderá ser regularizado, tá bom? Então, deixa seu like aqui no canal, sei que você deixa, se inscreva se você for novo, é sempre muito bem-vindo, e te espero no final do dia. Quero atualizar as informações sobre Pedro Raul e João Schmidt, mas essa informação eu vou apurar melhor e trazer no vídeo das 4 da tarde aqui para você. Legal? Tenham todos uma excelente sexta-feira. Te vejo mais tarde. Um abraço. Tchau.